Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Reumatize, um podcast voltado para profissionais de saúde que querem se atualizar em reumatologia e também em inovação. Hoje, o episódio, a gente vai falar sobre artrite psoriásica e os diagnósticos diferenciais, principalmente com osteoartrite e artrite reumatoide soronegativa. A gente conta com dois convidados muito especiais. A gente está hoje aqui com Murilo Doria, reumatologista com doutorado e assistente da reumatologia do HC FM USP, onde faz os ambulatórios de espondiloartrite, artrite psoriásica e osteoartrite. Também é reumatologista do Hospital Sírio-Libanês e do Grupo Imuno Brasil. E também é membro da Comissão de Artrite Psoriásica da Sociedade Brasileira. E a gente também está com a Tatiane Miller, é preceptora da residência em reumatologia e do ambulatório de artrite psoriásica do Hospital São Lu, da PUC do Rio Grande do Sul. Também é membro do GRAPA e da Comissão de Artrite Psoriásica da Sociedade Brasileira. Muito bem, eu queria apresentá-los. O palco hoje do Reumatize é de vocês. Olá a todos, muito obrigada pelo convite, Ricardo e Pedro. É um prazer também estar com o Murilo, nosso querido colega e amigo. E sejam todos bem-vindos, então, a esse episódio do Reumatize. Olá, é um prazer estar aqui também, agradeço o convite, é uma honra estar também com a minha amiga Tati e discutindo esse tema que é tão presente no nosso dia a dia, né, Tati, e que traz muitos desafios na prática do consultório, principalmente. É isso aí. Então, como o Rick falou, o episódio de hoje vai ser focado na diferenciação, quando possível, né, diagnóstico entre artrite psoriásica, osteoartrite, artrite reumatoide, principalmente as soronegativas, e falando até do quadro axial também, osteoartrite, DISC e tudo mais o que houver para a gente discutir. Muito bem, então para começar o nosso episódio, a gente vai contextualizar um pouquinho. A gente sabe que a artrite psoriásica ainda enfrenta um tempo muito grande de diagnóstico, principalmente quando a gente não tem a pele como manifestação para ajudar a gente. E a gente vem ainda numa parte muito grande de disease awareness, né? A gente ainda está com um tempo muito grande entre os primeiros sintomas e o diagnóstico. A gente sabe que os pacientes podem levar de 7 a 10 anos para ter esse diagnóstico. E a ideia hoje é exatamente da gente tentar melhorar um pouco com algumas dicas, e a gente podia começar falando um pouquinho sobre o quadro clínico, né? Existe alguma maneira da gente tentar diferenciar uma doença mais inicial, algum sintoma que pode aparecer, alguma articulação que faça mais sentido para a gente pensar mais em artrite psoriásica do que artrite reumatoide, ou até mesmo da osteoartrite? Eu acho que a gente vai, nesse primeiro bloco, discutir um pouquinho desses principais temas clínicos e contar aqui com a ajuda do Muri e da Tati para ver o que eles acham e no dia a dia deles, qual que é a principal manifestação e como os pacientes se apresentam de maneira mais comum. Perfeito, acho que dá para a gente fazer um panorama geral das manifestações de cada uma, né, Tati? Para depois a gente tentar ver qual é a área de interseção de cada doença e onde a gente chega para o diferencial de fato. A artrite psoriásica, então, o Ricardo falou, é uma doença bastante frequente. No passado, a gente até acreditava que uma apresentação inicial óligo-articular era mais frequente, mas hoje em dia a gente vê muitos casos poliarticulares envolvendo tanto articulações pequenas quanto grandes, então mãos, punhos, mas também nos membros inferiores, como joelhos e pés. E uma marca que chama um pouquinho de atenção da artrite psoriásica é a assimetria. Ela não é tão simétrica como na artrite reumatoide, que também se inicia com os quadros poliarticulares. E aí, uma característica também da artrite psoriásica é o acometimento das articulações interfalângicas. E a gente vê que ela já começa a fazer diferencial com a osteoartrite de mãos, já que, tanto nas interfalângicas proximais e distais, é um local bem típico, né, da osteoartrite de mãos também. Então, a gente começa a ver que os locais, as articulações típicas de cada doença começam a ficarem comuns, né, com localizações comuns, e isso pode dificultar um pouquinho o diagnóstico. Quando a gente vê a presença da sinovite, né, num quadro de um envolvimento das articulações interfalangianas, tanto proximais quanto distais, eu não diria que ficaria mais fácil, eu diria que ficaria menos difícil da gente pensar em artrite psoriásica do que pensar em osteoartrite. Mas quando a gente, por exemplo, vê um quadro de uma osteoartrite erosiva, de interfalangianas distais com sinovite, porque pode acontecer sinovite, aí complica. Né? Aí complica para todo mundo, para o paciente, para a gente, especialmente se depois a gente vai falar, né, se os exames laboratoriais forem normais. Então, realmente,
tem essa interseção, é difícil para todo mundo. Claro, se a gente encontra o envolvimento unguial, a gente até suspeita, tem história familiar também que vai entrar por aí, vai nos ajudar, mas realmente, quando tem envolvimento distal com sinovite, e pode ser uma osteoartrite erosiva, fica mais difícil da gente diferenciar. E nesses quadros aí é muito legal, né, da gente trazer para discussão. A idade de início de acometimento pode diferenciar, por exemplo, de uma APS, de uma osteoartrite de mãos, porque a gente sabe que a artrite reumatoide talvez tenha ali um pouco mais de interseção com a idade, mas na OA a gente fica um pouco mais diferente de tempo de acometimento. A história familiar a gente sabe que pode vir nas duas doenças, né? A OA primária de mão, a gente pode ter história familiar e confundir muita gente, porque eles chegam pra gente dizendo, olha, minha mãe tem o mesmo reumatismo que eu, e a gente não vai saber. Se não for uma doença já bem diagnosticada, como uma artrite psoriásica ou uma psoríase, a história familiar muitas vezes não vai ajudar a gente nesses dois cenários, né? Da OA e da artrite psoriásica. A idade de acometimento é uma coisa que vocês veem na prática que ajuda? Na prática, nem tanto, porque a OA ela é mais frequente depois dos 45, 50 anos, tem um componente genético e predominante em mulheres. Então, aquela mulher na pós-menopausa, a gente vê maior predominância. Já na artrite psoriásica, o acometimento entre os sexos é bastante parecido, homem e mulher, mas a idade de aparecimento ela pode ser um pouco mais precoce, mas também pode aparecer depois dos 50, 60, né? E lembrando que a incidência cumulativa de artrite ao longo dos anos do paciente que convive com psoríase, ela sempre aumenta. Então, a gente continuará vendo novos casos até em pacientes com idades mais avançadas. Então, as idades poderão ser parecidas, né? Na osteoartrite e na artrite psoriásica. Na artrite reumatoide também, apesar da doença em geral se iniciar entre 30, 50 anos, não é tão raro a gente ver o paciente idoso também abrindo quadros de artrite reumatoide. Então, a idade pode polarizar em algum momento específico, mas ela não é definidora, né, decisiva para a gente bater o martelo do diagnóstico. Se for, então, um paciente com sintomas muito precoce, né, entre os 20 e 30 anos, ajuda a gente. Mas se não for nessa faixa etária, a gente está ainda sem conseguir diferenciar. Exatamente. Acho que o desafio, e ao mesmo tempo tão legal de uma doença como a artrite psoriásica, é os diferentes fenótipos que ela se apresenta. E é interessante que a gente fala pelo próprio nome, artrite psoriásica, mas por vezes a paciente não vai ter nem artrite. Às vezes faz uma tenossinovite, faz uma entesite, que dificulta ainda mais o diagnóstico. Vocês veem uma correlação fenotípica com a idade de apresentação? Por exemplo, pacientes que começam a doença mais cedo, faz um quadro mais articular de sinóvia, e paciente com uma idade mais avançada faz um quadro mais entesítico. Tem alguma coisa que vocês têm na experiência, na literatura, que a idade também possa predominar determinado polo de manifestação? Clinicamente, o que eu vejo assim, nos pacientes que eu atendo, e eu tenho o ambulatório de artrite psoriásica lá no Hospital São Lucas da PUC, né, a gente vê os pacientes mais jovens com quadros mais inflamatórios, mais exuberantes, com mais dactilite, com mais sinovite, mais tenossinovite, do que aqueles indivíduos que têm mais idade. Então, ela tem essa diferença. Inclusive, até o acometimento axial é mais importante nos pacientes que são mais jovens, né? A gente costuma até ver mais em homens, assim, com mais clínica, mas isso também pode acontecer na mulher. Eu não sei se tu tens essa impressão também, Murilo. Parecido, e o acometimento axial, ao longo do tempo, mesmo no paciente homem, ele ainda... Quem vai ser axial predominante, ele aparece um pouquinho mais cedo, que é homem, muitas vezes com B27, né, que é um pouco mais frequente nesse grupo. Mas ele também aumenta, né, aquele paciente com doença de longa data, o homem com doença de longa data, e eventualmente até mulher, que vai somando o tempo de doença com atividade pouco controlada, também tem um risco um pouquinho maior de fazer quadro axial. Então, a gente acaba também, às vezes, vendo numa idade um pouquinho mais avançada. E aí até entra outros diagnósticos diferenciais de coluna, né? Que a gente discute em breve aí com DISH, a osteoartrite da coluna. Na verdade, o envolvimento axial, ele é bem importante na artrite psoriásica. Mas isso é um envolvimento axial radiográfico, se a gente vai olhar só o raio-x. Em torno de 40% dos pacientes, até em torno de 75%, se eu não me engano, podem ter um envolvimento axial. Agora, falando de clínica, né, essa porcentagem é menor. Então, de ter dor inflamatória característica. Então,
esse tipo de apresentação é menor. A predominância do quadro axial, né? Exatamente, embora eles possam ter manifestações radiográficas. Muito bem. E dando seguimento, a gente sabe que, felizmente, muita gente do Brasil, de todos os cantos, acabam ouvindo a gente, e nem sempre tem um especialista na artrite psoriásica, tem um dermatologista. Ainda mais assim, a gente tenta trabalhar bastante awareness, médico de família, UBS, que com certeza estão ouvindo a gente. Que perguntas chaves na anamnese de um não reumatologista seria importante serem feitas para que a gente fizesse o diagnóstico mais precoce? Vocês acham que um médico generalista tem que sair da faculdade sabendo fazer e ficar atento? É que muitos pacientes estão na mão dos dermatologistas. Então, as perguntas principais são: você tem dor ou inchaço de alguma articulação? Ou você tem inchaço de algum dedo da mão ou do pé, de todo o dedinho, que a gente chama de dactilite, né? Ou dedo em salsicha, na extensão do dedo? Ou você tem dor na sola do pé, que sugere a fascite plantar, ou atrás do calcanhar, né? Que sugere a entesite do calcâneo, que são duas entesites bem frequentes. E junto com a história familiar de psoríase ou a própria psoríase, que aí acende um pouquinho mais o nosso alerta para o diagnóstico. Então, dor articular de mãos, pés, joelhos, principalmente se tiver inchaço, edema dos dedos, que é a dactilite, o dedinho todo inchado e muitas vezes fica até vermelho de mãos e pés, e as dores nos locais das inserções dos tendões, que são as entesites, principalmente sola do pé e calcanhar, né? Acho que esse é o principal. E lembrar que a lombalgia inflamatória, aquela lombalgia do repouso, que melhora com o movimento, também pode sugerir o envolvimento da coluna na doença. A gente pode ficar atento também. Eu acho que esses são os pontos principais. E lembrar, né, de perguntar, fazer uma busca ativa, principalmente no paciente com psoríase. Quando ele vai na consulta, muitas vezes o paciente não associa a pele com a doença articular. Então, faz parte do médico que está atendendo esse paciente perguntar ativamente: você que tem psoríase, né? Você tem alguma dor articular? Para que a gente faça essa busca ativa. E muitas vezes o paciente está com bastante limitação na vida e o diagnóstico vai se atrasando porque a gente não faz essa intervenção ativa para o diagnóstico também. Eu acho que é uma coisa importante de chamar atenção assim, para o clínico e para o dermatologista. A primeira coisa, eu acho que é pensar na possibilidade de estar frente a uma artrite inflamatória, uma artropatia inflamatória, seja ela qual for. Em segundo lugar, pensar num paciente que tem uma história familiar positiva para psoríase, que tem lesão de psoríase, tanto ungueal quanto psoríase em placas, pensar na possibilidade de ter um envolvimento articular. E a gente não pode esquecer que hoje em dia tem se falado muito da fase prodrômica, né, da artrite psoriásica, que é aquela fase onde a pessoa vai ter dor articular, vai ter só artralgia e vai ter uma fadiga, já um cansaço extremo, e ainda não tem manifestação clínica. Então, ficar atento, porque essa pessoa, esse indivíduo, é uma pessoa que pode vir a desenvolver artrite psoriásica. E além das perguntas que o Murilo falou, que eu também concordo plenamente, todas as vezes que a gente fala com dermato, a gente chama atenção para isso, não é perguntar só uma vez. Perguntar todas as vezes que a pessoa for avaliada. Essa pessoa esteve no meu consultório há 4 meses atrás, ela está voltando hoje eu vou fazer as mesmas perguntas. Tudo de novo, porque isso pode aparecer ao longo do tempo. E como o Murilo mesmo falou, quanto mais tempo de evolução da doença cutânea, do envolvimento cutâneo, da doença de pele, maior a chance de vir a ter o envolvimento articular. Muito bom. Vou aproveitar agora para deixar a nossa conversa mais quente, trazer uma polêmica, né? Que eu acho que vale a pena a gente discutir, que eu acho que é uma polêmica ainda da parte clínica, que acho que é a grande dúvida de todo mundo. Eu acho que nós, reumatologistas, como especialidade, a gente tem vivido aí um overdiagnosis de fibromialgia, né? Essa coisa de dor difusa virou, né? Sem ninguém examinar de uma maneira adequada, fibromialgia. E a gente acabou de ver na fala da Tati, muito bem falado, que a fase prodrômica da doença, ou seja, a fase muito inicial, pode vir com esses sintomas de fadiga, né, um quadro ali de falta de
vontade, dor no corpo, existe alguma maneira da gente, né, tentar passar alguma coisa nesse aspecto de diferenciar? Exame físico, vocês usam algum score, por exemplo, de entesite na prática? Vale a pena fazer? Vocês acham que é uma dica que a gente pode dar, por exemplo, para um clínico, palpar algumas regiões específicas para tentar diferenciar da fibromialgia? Porque realmente a gente chega hoje com quase todos os pacientes no consultório dizendo assim, doutor, eu fui diagnosticado com fibromialgia, simplesmente porque ele tinha às vezes mais de uma ou duas queixas ou três, ele já é rotulado por todas as outras especialidades no pronto-socorro, como fibromialgia. Eu acho que o paciente com fibromialgia é um paciente que merece a nossa atenção máxima para o diagnóstico diferencial, porque, como você falou, o diagnóstico está muito popularizado, então ele já chega de outros colegas com diagnóstico de fibromialgia. Então, se a gente não foca a atenção para examinar as articulações, ver se tem dor, edema articular, ver se o padrão é mais articular ou se é difuso, como é na fibromialgia, a gente pode deixar passar. E o grande dificultador são aqueles pacientes que fazem quadros de polientesites, né? Com dor em várias articulações, em vários locais do corpo, que poderiam simular uma dor difusa da fibromialgia. E isso, na prática, é bastante difícil, porque a gente não tem um exame com padrão ouro para detectar, com uma sensibilidade, uma especificidade, com as características do exame excelentes para a gente identificar essa entesite, principalmente em fases iniciais. Na prática, a gente detecta entesite clinicamente, mas que no paciente com fibromialgia é difícil, e lembrar que as doenças podem se sobrepor. E além da parte clínica, a gente pode usar exames de imagem, ultrassom e ressonância, mas que em geral só mostram alterações mais tardias de entesite, ou inflamação óssea com erosão, por exemplo, que é tardio, ou a fase inflamatória ativa exuberante, com Power Doppler, ou, por exemplo, com edema até periarticular ou ósseo, né? Então, indicando uma fase muito avançada de inflamação para a gente detectar no exame de imagem, tá? Então, realmente, esse é um grande desafio na prática clínica, a gente detectar esses pacientes com polientesite e diferenciar de fibromialgia. Quando o paciente tem psoríase, a gente tende a puxar para o lado da artrite psoriásica, mas quando não tem, muitas vezes esse paciente é rotulado como tendo apenas fibromialgia, sendo que ele pode ter um componente inflamatório também. Então, realmente, isso é muito difícil. Teve um trabalho bem interessante no ACR, agora publicado, que foi fazendo PET de corpo total. Não sei se vocês viram esse trabalho, para avaliar justamente esses pacientes de polientesite com acometimento de coluna ou não, para ver se a gente consegue aumentar um pouquinho a sensibilidade para a detecção de entesite. E ele mostrou, era um estudo pequenininho, com uns 18 pacientes, se eu não me engano, mas mostrando os dados iniciais, sugerindo um potencial de ajuda aí do PET. Lembrando que, obviamente, não é para a gente indicar PET para todo mundo, é um cenário específico de estudo, mas só para a gente exemplificar essa busca até nos estudos da gente tentar melhorar a identificação da entesite. E só para fechar, lembrando que também existem alguns protocolos de ressonância de corpo total também em âmbito de pesquisa para a gente tentar aumentar a sensibilidade da identificação de entesite, que é bastante difícil na prática, né? Não é rotina para a nossa prática clínica, mas só para a gente reforçar, né, que realmente é muito difícil a identificação de entesite e a diferenciação da fibromialgia. Queria complementar isso que tu falasse, Murilo, para falar como deve ter clínicos nos ouvindo, né, que é bem difícil diferenciar, né, é importante não rotular o paciente com um diagnóstico de fibromialgia se não tem certeza, porque às vezes é difícil para o não especialista e vai ser difícil para a gente também, né? E agora um recadinho para os reumatologistas que estão nos escutando. É importante a gente saber um índice de avaliação de atividade de êntese, saber bem aquele, aplicar e usar na prática, não todos. Claro, se a gente for pensar num quadro de fibromialgia onde a gente tem dor difusa, o índice de Leeds, que é o LEI, não vai ajudar muito, porque tem mais articulações periféricas envolvidas, né? Mas é importante a gente ter saber executar e fazer, porque isso pode nos ajudar. E o recadinho para o clínico é o seguinte: ficou em dúvida, o paciente tem psoríase, história familiar, encaminha para a gente. A gente vai ter o maior prazer em avaliar
essa pessoa, esse indivíduo. Um outro ponto de atenção aqui, só para a gente finalizar esse assunto, é lembrar os colegas reumatos também de examinar o paciente. Eu sei que é uma informação bem óbvia, mas de palpar as ênteses, né? Porque, em geral, como são muitas ênteses, no contexto da consulta, do exame físico, a gente pode deixar passar. Mas em cada consulta, apertar as inserções dos tendões, principalmente pé, que é bastante frequente, calcanhar, sola do pé na face plantar, mas também joelho, o tendão do quadríceps, tendão patelar, cotovelo, que é bastante frequente na prática, as epicondilites ombro também, laterais e mediais, que muitas vezes são mecânicas, mas no contexto do paciente com doença inflamatória pode, né, ter o componente de inflamação em volta do ombro. E lembrar da bacia também. Eu vejo muitos pacientes com dor de bacia, dor difusa na palpação de crista ilíaca, das espinhas ilíacas. Então, só um pontinho de atenção aqui para a gente palpar a êntese na prática, porque pode ajudar na decisão do melhor tratamento. Sem dúvida. E quando a gente fala de dor, é bem subjetivo. E quando você aplica um teste, você avalia, por mais que o paciente esteja amplificado, você está trazendo alguma objetividade. Quando você for avaliar esse paciente novamente, você vai ter um parâmetro um pouco mais objetivo. Então, às vezes, numa consulta só, você não consegue ter a certeza, mas no segmento é um dado mais objetivo que te ajuda a essa diferenciação. Continuando em relação a outras condições que podem estar associadas à fibromialgia, artrite psoriásica, perdão, e até um detalhe, né? O paciente ele pode ter as duas coisas, né? Então, nem sempre vai ser excludente. Exatamente. Falamos aqui de fibromialgia, a gente sabe também uma correlação grande de pacientes com psoríase, artrite psoriásica, com depressão, com ansiedade, síndrome metabólica, né, que é super importante. Existe na prática clínica de vocês alguma abordagem sistemática, uma vez que você fez o diagnóstico de psoríase, fez o diagnóstico de artrite psoriásica e já sabendo a prevalência dessas outras doenças clínicas e nós como os clínicos, existe alguma abordagem sistemática para também fazer essa avaliação de quadro de síndrome metabólica na prática clínica de vocês? Sim. Em todos os pacientes do ambulatório, a gente faz avaliação do perfil lipídico, da glicemia, fazemos também ecografia abdominal total por causa da esteatohepatite não alcoólica, que também é bem prevalente, né? Então, a gente faz uma busca ativa de todas as comorbidades, envolvimento intestinal, envolvimento ocular, para todos os pacientes, e na presença de alguma alteração, quando o paciente é do ambulatório do SUS, a gente trata e encaminha para acompanhamento no posto. Quando é do consultório, por exemplo, eu também começo o tratamento e depois encaminho para o endocrinologista para ter um especialista acompanhando também. Mas é a busca ativa das comorbidades, o tratamento da depressão, da ansiedade também. Eu procuro sempre. Faz parte do tratamento, né, como um todo, e não apenas... Os pacientes às vezes ficam chateados. Ai, doutora, tu tá sempre procurando, tá sempre sim. Estou sempre procurando para tratar logo. É o ponto de alerta, né, que é não só o imunossupressor, a gente tem que olhar o paciente como um todo. E as comorbidades são muito relevantes. E aí, falando de comorbidade, síndrome metabólica, é uma questão que gera polêmica, é o caso do ácido úrico, né, que a gente sabe que também a hiperuricemia é muito frequente. E aí, já até voltando um pouco no quadro diagnóstico diferencial, até para a gente depois avançar para os exames complementares, o paciente com artrite psoriásica ele pode ter uma hiperuricemia, que não é raro, e pode fazer um quadro de artrite, fazer um quadro de dactilite, que gota também faz. Quando a gente fala para a população feminina, a gente pensa menos em gota, até porque o estrogênio acaba sendo uricosúrico, então a gente vai pensar mais em gota na mulher pós-menopausa. Mas no paciente homem, né, teria alguma dica para o clínico? Porque é possível que o paciente vai estar com dor, e ainda mais homem que não procura consultório, geralmente frequenta bastante o pronto-socorro, e não é incomum que o paciente fica anos e anos com um diagnóstico com gota, e quando você vai ver é uma artrite psoriásica, ou até eventualmente, mais uma vez, um PSALT, né, uma sobreposição. Mas, mais uma vez, aproveitando que nós temos clínicos nos ouvindo, e até reumatologista, obviamente, que dicas que a gente poderia fazer essa diferenciação do paciente com uma artrite psoriásica ou uma gota, por exemplo? É uma pergunta bastante prática, porque são duas doenças muito comuns e são pacientes com características clínicas em comum, né? Com síndrome metabólica, tá no pacote, com frequência, né? Obesidade, e aí hiperuricemia e o perfil é o mesmo, né? Da artrite psoriásica e da psoríase e dos pacientes com gota.
O perfil, assim, eu acho que a dica é sempre a gente ficar consciente da possibilidade. Eu acho que na prática, às vezes, a gente acaba esquecendo um pouquinho da gota, pensa um pouquinho menos no paciente que não tem uma podagra, um quadro bem típico. E sempre pensar que o paciente observar as características clínicas da dor articular e dos episódios de inflamação para ajudar na diferenciação, né? Para lembrar que todo mundo tem um conceito, a artrite na gota, em geral, é uma artrite super intensa, aguda, de rápida instalação, de poucas articulações e que tende a melhorar com poucos dias, né? Dias, dentro de uma semana, o paciente já costuma sair da crise. Com o tempo, essa crise pode ficar um pouquinho mais frequente e dificultar um pouquinho o diagnóstico. Na artrite psoriásica, não, a gente tem uma instalação mais subaguda e que cronifica, né, Tati? Então, e o padrão de acometimento é mais poliarticular com membro superior e tal. Na gota, começa no membro inferior e depois que ela sobe para o membro superior quando as crises vão ficando mais frequentes. Então, lembrar de dosar o ácido úrico e ver bem o padrão da crise. E uma outra dica bem prática, que ajuda muito quando a gente está com dúvida, principalmente com acometimento de pé, de tornozelo, de primeira metatarso-falante, que pode acontecer nas duas doenças, é a gente pedir ultrassom ou até a tomografia de dupla energia, que eu acabo pedindo bastante na minha prática clínica, porque a gente identifica o cristal com bastante sensibilidade, especificidade, é um exame que eu acho magnífico, e quando existe dúvida, eu acho que ele ajuda muito nessa diferenciação. Junto com o ultrassom, os colegas que fazem ultrassom vão também brigar aqui pelo espaço, mas acho que os dois exames podem ser úteis aí. Eu acho que nesses casos ainda é a gente parar um pouquinho, escutar o paciente, pedir para o paciente contar para a gente bem a história, porque mesmo naqueles quadros de artrite psoriásica que evoluem em surtos, assim, digamos, em cursos, sempre é um pouco mais prolongado, é diferente desse quadro que o Murilo falou, que dura 3 a 4 dias, às vezes no máximo uma semana. Então, mesmo nos quadros de artrite psoriásica, que tem essa característica de dar crise, daí melhora e dar crise, as crises duram muito mais tempo do que uma semana. E o paciente ele vai contar bem direitinho, vai ter essa memória do tempo de duração, da intensidade da dor, para contar para a gente. São quadros bem interessantes, né? A gente já falou de intersecção aqui de artrite psoriásica com padrão de acometimento parecido com a fibra e agora já acomete um pouquinho ali com a gota. E os pacientes que a gente tem com artrite reumatoide soro negativa, né? Que o padrão pode ser super bem parecido. Na prática é super difícil da gente diferenciar. A gente passa às vezes anos e anos acreditando que é uma artrite reumatoide. Um belo dia ele faz uma lesão de psoríase. Aí a gente se questiona tudo de novo. Meu Deus, será que era uma artrite psoriásica e a pele apareceu agora? Porque muitas vezes os exames que a gente usa para diagnóstico diferencial não conseguem trazer essa resposta, né? E o diagnóstico é realmente muito, muito parecido. Ainda bem que o tratamento dessas doenças num cenário, né, inicial e aí de primeiras drogas é muito parecido, então talvez não se preocupar tanto nesse momento em diferenciar, e tratar mais como uma artrite inflamatória, né? Escolher tratamentos que podem ser usados nas duas doenças. Vocês têm alguma dica? Vocês já se surpreenderam com alguns casos que você falava assim, eu desconfiava desde o início que podia ser uma artrite psoriásica e deixei como artrite reumatoide. Ou o contrário, eu desconfiava que era uma artrite psoriásica, mas a danada depois virou uma R. Tem algumas coisas, vocês se lembram de algum paciente, alguma coisa que vocês queiram compartilhar? Nossa, vários pacientes. Porque realmente, na prática, assim, eu falo que gente, a teoria... Gente, uma pausa. Nós estamos com super especialistas, pessoas que entendem muito e acabaram de falar que já aconteceu milhões de vezes com eles, tá? Então, assim, é normal e não fiquem tão preocupados de, às vezes, diferenciar o que é difícil mesmo, né? Eu costumo falar, até com os residentes, assim, que a teoria da reumato é linda, mas quando a gente tá na prática com o paciente, os quadros iniciais, muitas vezes existe mais indiferenciação e a gente não consegue dar nome e sobrenome para as doenças. A artrite reumatoide, quando eu pego um quadro teórico, artrite reumatoide soro negativa, eu já coloco um alerta amarelo. E cada vez que eu atendo esse paciente, eu vou ficar atento. Eventualmente, eu repito, tipo, fator reumatoide, CCP com alguma frequência. Eu sempre procuro psoríase, pergunto de história familiar,
de psoríase ou de artrite psoriásica. Eu pergunto ativamente se não tem lombalgia inflamatória, que às vezes o paciente não sabe que tem que informar da lombalgia para o reumato. É comum, aliás, 100% dos pacientes foram no ortopedista antes. Pesquiso dactilite, olho a unha. Eu sempre faço um inventário grande, até com doenças mais raras, tipo sarcoidose, outras doenças que podem fazer quadro articular periférico, para tentar esgotar bem os diferenciais, para eu ficar seguro se é artrite reumatoide mesmo ou não. Obviamente, em estágios mais avançados, que o paciente faz deformidade articular típica, erosão mais evidente, né, de processo estiloide, articulações metacarfalânticas, a gente acaba aceitando mais o diagnóstico de artrite reumatoide soronegativa. Mas até esse estágio eu sempre fico bastante incomodado. Então, na prática, eu já tive de tudo. O paciente artrite reumatoide, que depois era uma artrite psoriásica. Eu tenho uma paciente que me marcou muito, eu até brinco com ela, ela vai saber se ela ouvir. Eu falo que ela é minha paciente predileta, que ela ficou 10 anos tratando uma artrite reumatoide. Realmente ela tinha um quadro articular periférico bem exuberante, mas quando ela passou comigo, eu não sei se o quadro mudou ao longo do tempo, ela fez lombalgia inflamatória, fez artrite de quadril, ela tem B27 positivo e ficou 10 anos com o diagnóstico de uma R soronegativa, né? Obviamente, eu peguei o caso depois, evoluído, ela com lombalgia, dor de quadril, mas é só o alerta de que a gente, num quadro soronegativo, tem que ficar muito atento para os diagnósticos diferenciais e não taxar, dar o rótulo para o paciente e nunca mais pensar em outros diagnósticos, né? E você, Tati? Sim, quem não tem essa história para contar, né? Eu tenho preferido chamar esses pacientes agora como M13, que é artrite, né? Ponto. Artrite inflamatória, artropatia indiferenciada. Porque realmente, daqui a pouco vai aparecer. Tem um caso muito interessante de um paciente que apareceu, é um paciente que tinha um diagnóstico de espondilite anquilosante, com sacrileite, anquilose bilateral, coluna em bambu, que apareceu no ambulatório de artrite psoriásica e ele tinha acabado de fraturar o quadril por osteoporose pelo uso crônico de corticoide, porque ele começou jovem com a manifestação articular. E eu acabei adotando esse paciente no ambulatório da artrite psoriásica. E ele tinha um envolvimento periférico igual da artrite reumatoide. Igual. Mãos, punhos, cotovelo, joelho, tornozelo, exatamente igual, com erosão. Assim, ó, se a gente não visse o raio-x de coluna dele e as sacroiliacas, era artrite reumatoide, tá? E ele usou anti-TNF e acabou fazendo um quadro ele fez o VIT com um dos anti-TNFs, ele fez, abriu a psoríase com outro, né? E esse paciente hoje está super bem com um inibidor de interleucina 17. Esses tempos apareceu, e ele é HLA-B27 positivo. Esses tempos apareceu a irmã dele no ambulatório, com artrite psoriásica. Então, para a gente ver, na verdade, ele é uma artrite psoriásica com envolvimento axial. Então, deu um baile em todo mundo, porque ele usou vários anti-TNFs, usou várias medicações, usou muito corticoide, fez osteoporose induzida por corticoide com fratura, e hoje ele está super bem, com medicação que a gente usa para tratar a artrite psoriásica. Claro, espondilite também, né? Mas a resposta dele, assim, tanto periférica quanto axial, foi surreal com o inibidor de interleucina 17. E agora a irmã abriu um quadro de psoriásica. E a irmã dele é clássica psoriásica. Eu vou inverter a pergunta agora. A gente já talvez tenha comentado em alguns outros episódios, alguns casos meus. E se o paciente ele vem com um quadro poliarticular e tem um fator reumatoide positivo ou até, eventualmente, um anti-CCP positivo? Tem uma história familiar de psoríase, artrite psoriásica, ou tem uma lesão duvidosa de psoríase, e você se indaga assim, nossa, ainda assim pode ser artrite psoriásica ou não? Tem um fator reumatoide, tem um CCP, ele já ganhou o carimbo de AR. Ou ainda, quem gosta de dizer, opinião própria minha, não existe sobreposição de AR e AP, eu acredito mais na AP soropositiva, mas eu quero ouvir de vocês, especialistas. Eu peguei um quadro desse lá no ambulatório, eu estava me lembrando desse aí. É uma paciente com fator reumatoide positivo, anti-CCP positivo e psoríase extensa.
E daí ela estava assim, ela ia para o ambulatório de AR, voltava do ambulatório de AR e vinha para o ambulatório de AP. Daí eu mandava ela de volta para lá, porque é AR. E ela melhorou com um inibidor da interleucina 6. Foi. Ah, que interessante. Então, na verdade, a gente fez ultrassom e o padrão dela de ultrassom lembrava mais AR. Mas o envolvimento dela é poliarticular, né? Então, também pode ser da artrite psoriásica. Só lembrar a estatística, né, de frequência de fator reumatoide ou CCP na artrite psoriásica varia um pouquinho entre 10% e 20% conforme a fonte. Então, não é tão infrequente. Em geral, em valores menores, né, títulos menores. Mas lembrar que pode acontecer. Obviamente, se um fator reumatoide no CCP, se eles forem autotítulos, isso aumenta um pouquinho a especificidade para artrite reumatoide. Mas, na prática, os pacientes não leem o livro e a gente acaba vendo ainda bem que o quadros CCP que só ficam é bem positivo difíceis. em 5%. Né? O raio-x pode ajudar muito no diferencial da artrite reumatoide soronegativa e da artrite psoriásica. E aí a gente pode até relembrar os padrões, né? A artrite psoriásica, na teoria, faz articulação periférica com proliferação óssea, quando na artrite reumatoide a erosão é periférica, mas faz muita osteopenia periarticular. Né? Então, isso ajuda a diferenciar. E aí tem outros diferenciais de osteoartrite que a gente pode falar nas próximas etapas aí. Olha, vejam que a gente tem muita coisa boa aqui nesse podcast. A gente já falou um pouquinho sobre apresentação clínica, quais as articulações mais acometidas, falamos um pouquinho sobre início de doença, a gente estava comentando os padrões de acometimento, né? Onde que a gente tem mais acometimento da artrite psoriásica. A gente costuma até falar, né, do ponto de vista de imagem, que a doença acomete em raio. Então, se você pega aquele dedo todo acometido, né, que lembra ali o padrão da dactilite, mas a gente também pode ter o dedo todo acometido na imagem. E aí lembrar, você pode ter metacarpo, interfalangiana proximal, que muitas vezes ajuda a gente no diagnóstico diferencial. Um padrão mais assimétrico, né? E um padrão mais assimétrico, exatamente. E aí a gente falou de uma coisa que parece um pecado, que a gente fala de artrite psoriásica com fator reumatoide positivo, quando o CASPA, que é um dos grandes critérios da doença, fala pra gente que o fator reumatoide tem que ser negativo, né? E aí eu queria puxar pra gente comentar um pouquinho agora, porque acho que todo mundo que começa a aprender reumato, alguém que não é reumatologista, a gente já está acostumado a viver fora do padrão, mas as pessoas quando olham a nossa especialidade falam, reumato é muito difícil, talvez por conta dessas complexidades, né? De existir essa coisa fora do critério, da gente talvez fazer diagnóstico sem o critério, e muitas vezes isso até é muito mais comum do que a gente imagina, que a gente acabou de comentar. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho do critério, que a gente vê, a gente ensina isso nas residências, para o residente aprender um pouquinho o que é o critério de CASPA, o que a gente precisa ficar atento para o diagnóstico de artrite psoriásica, e eventualmente quando a gente vai pedir um tratamento ou pedir um remédio, a gente às vezes precisa descrever por que o paciente tem a doença, né? Então como que a gente fecha esse diagnóstico na prática? Na verdade, os critérios de CASPA, ele não é um critério diagnóstico, ele é um critério classificatório, que é mais para estudo clínico, e a gente acaba utilizando essa ferramenta para diagnóstico, que eu acho que não está completamente certo, né? Porque às vezes a gente tem um quadro clínico no paciente e tem um fator reumatoide lá positivo de 20, de 30, e ainda assim a gente vai classificar esse indivíduo como artrite psoriásica. Então, lembrar que o fator reumatoide é apenas um dos critérios dentro do CASPA. Outra coisa que eu sempre falo nas aulas, e eu acho importante lembrar, às vezes a gente fica preso aos exames da parte inflamatória, VHS, que é a hemossedimentação, proteína C reativa, mas só 40% dos pacientes com artrite psoriásica vão ter alterações inflamatórias nos exames. Então, a gente vai ter 60% que não vai ter. Então, para lembrar que a clínica é muito importante, que a gente tem que perguntar todas as vezes, e isso para ficar em cima agora também do CASPA. Então, o fator reumatoide é um dos critérios. Ele não é o mais importante. Então, para a gente
ficar atento a isso para não deixar de diagnosticar e também para não over-diagnosticar, para não diagnosticar demais, né? Esse comentário das provas inflamatórias é super importante, né? Ele não ajuda tanto para o diagnóstico, que só 40% aumenta. Quando ele está alto, ele indica uma inflamação sistêmica mais notada, mais relevante, e pode ser considerado um fator de mau prognóstico, né? São pacientes que têm um quadro mais poliarticular, mais dactilite, e que progride mais até radiograficamente ao longo do tempo, e a gente pode até ser um pouquinho mais agressivo na hora de tratar com DMARD, combinação de DMARDs e progressão do tratamento se o paciente não melhora, porque ele é considerado um fator de mau prognóstico também, né? O aumento das provas inflamatórias. Então, só para a gente fechar esse bloco, né, dos critérios, então a gente usa eles para guiar, né, o nosso raciocínio, e a gente comentou, querendo ou não, um pouquinho do Caspar aqui ao longo do episódio. Então a gente comentou sobre história pessoal de psoríase ou história familiar, comentamos sobre dactilite, né, quando tiver presente a gente precisa lembrar, fator reumatoide negativo pode ajudar no diagnóstico, e a gente também falou da neoformação óssea no raio-x, que é um outro critério que faz parte do CASPA, que é uma coisa interessante. Então, a gente comentou de uma maneira, né, bem global, vários aspectos e já diferenciando com algumas doenças. Então, se tiver um fator reumatoide positivo, fique muito atento para o padrão de acometimento articular. Se você tiver um padrão mais assimétrico, se você tiver uma radiografia com mais erosão, com neoformação, se você tiver ali um padrão de acometimento, né, de tornozelo, de outras articulações que a gente não vê tanto na artrite reumatoide, a gente precisa ficar mais atento, mesmo com fator reumatoide positivo ou um anti-CCP, lembrar da lombalgia inflamatória, que a Tati muito bem comentou. O envolvimento ungueal também do CASPA. E o envolvimento ungueal do CASPA. Então, isso ajuda a gente, né, não só o fator reumatoide positivo, que muitas vezes a gente vê as pessoas montando o raciocínio clínico em cima do exame, e aí a gente acaba errando mais. E falar um pouco de uma das doenças que eu acho mais difícil até de tratar do que diagnosticar. Murilo já sabe o que é, né, Murilo? Inclusive, até fazer propaganda. Ano passado teve um webinar sensacional da Sociedade Brasileira de Reumatologia. O Murilo participou, né, com outros participantes também, sobre osteoartrite erosiva. Estou até fazendo um pós-doc, eu não sei se vocês sabiam, tentando diferenciar artrite psoriásica distal com a osteoartrite erosiva usando o HRPQCT, a turma de alta resolução. Espero trazer mais informações. Mas o que a gente tem até o momento? Vamos lá. A teoria, a osteoartrite erosiva de mãos, né? Ela teoricamente é uma forma mais grave, em teoria, uma forma mais grave de osteoartrite, definida por uma erosão central na articulação. Na prática, esses pacientes fazem bastante sinovite, bastante deformidade, tem bastante limitação. E a gente tem pouco ou quase nenhum tratamento com boa evidência documentada para o tratamento. Já a artrite psoriásica distal é aquela está dentro daquela classificação antiga de Moll and Wright, é um dos 5 padrões típicos com acometimento mais distal. Em teoria, o paciente tem unha muito frequentemente, ou pele de psoríase, faz erosão periférica na articulação, junto com a proliferação óssea, podendo dar até aquele aspecto da orelha do Mickey, que ele prolifera o ossinho da falange distal com as erosões periféricas na margem. Essa é a teoria linda. Mas, na prática, a gente sabe que a gente vê padrões parecidos. Eu vejo muitos pacientes no ambulatório com osteoartrite erosiva com muita proliferação óssea, que eu fico muito incomodado. E aí eu vejo até pacientes, por exemplo, com anquilose óssea, que é descrito tanto na osteoartrite erosiva quanto na artrite psoriásica. Com periostite, inclusive, né? Com periostite, inclusive. Quando a gente vai para a literatura, a gente vê que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não tem elementos suficientes para diferenciar. Tem um estudo, toda vez que eu dou aula do assunto, eu mostro. Um estudo foi em 2021, do RMD Open, que ele fez ressonância da interfalângica distal, osteoartrite erosiva, APS distal. E ele mostrou que todos os pacientes tinham sinovite, tinham erosões que poderiam ser centrais, poderiam ser periféricas. Os pacientes com OA faziam tenossinovite, tanto dos tendões extensores flexores, quanto entesite dos ligamentos colaterais caprichosos, pequenininhos ali da articulação. Então, as duas entidades tinham exatamente as mesmas coisas. E olha que irônico, o que mais diferenciou foi que os pacientes com OA tinham mais tenossinovite, OA erosível, tinham mais tenossinovite e edema ósseo, que são características
Bem inflamatório. Bem muito inflamatórias. típicas da artrite psoriásica também. Então, só para chamar o alerta que na prática é muito difícil mesmo. Quando o paciente tem uma unha típica de psoríase e pele evidente, a gente dará o nome de artrite psoriásica sem dúvida. Mas quando o paciente não tem, a gente estará com um grande problema. A gente provavelmente vai chamar de uma osteoartrite erosiva e muitas vezes vai deixar de tratar ou terá menos opções de tratamento. E isso gera muito impacto para o paciente, né? Eu gosto bastante de discutir isso com o Dr. Fulano, não sei se ele vai ouvir, mas ele fala muito. Vai sim, E vai mandar pra no ele. último trabalho, eu vi esse trabalho no último ACR, e no último Eu Lá foi uma extensão do mesmo trabalho, mostrando que o impacto na vida do paciente com OA erosiva e de artrite reumatoide era igual. Os pacientes com OA erosiva têm muita sinovite, têm muita dor, têm muita limitação funcional, diminuição de qualidade de vida, e a gente tem pouco recurso para tratar. E na prática a gente faz tudo que está ao nosso alcance, né, para tratar artrite reumatoide, artrite psoriásica, e para a osteoartrite erosiva a gente fica um pouquinho mais atrás por falta de opção terapêutica com documentação de qualidade aí para o tratamento, né? É um tema bastante difícil mesmo. E aí só para a gente lembrar, teve 2 trabalhos com OA de mãos que foram publicados com evidência em revista de boa qualidade. Um foi publicado no Lancet, que quando foi publicado eu até fiquei revoltado, mas hoje em dia eu entendo a importância do trabalho, que foi com prednisolona 10 miligramas por 3 meses, foi superior ao placebo. Então, obviamente, a gente não vai dar corticoide para todo mundo, mas é só o alerta de que realmente o componente inflamatório, a gente agir no componente inflamatório continua fazendo sentido. E aí, na sequência, foi publicado no ano passado, e esse ano eles mostraram a extensão no EULAR, 2 anos. O trabalho com metotrexato 20, mostrando superioridade para o placebo nos pacientes com sinovite, com erosão. Foi uma diferença com tamanho de efeito pequenininho, a diferença para o placebo foi de 9 milímetros, mas foi um estudo de excelente qualidade com positividade de resposta. Talvez no médio, longo prazo essa resposta possa aumentar um pouquinho mais, a gente não sabe. Mas é só para reforçar que parece que prednisolona 10 miligramas e metotrexato pode ter algum papel e a gente agir em vias de inflamação continua fazendo sentido, né? Então, talvez a gente pudesse descrever uma artropatia inflamatória crônica erosiva com esclerose e que a gente chama no momento de osteoartrite erosiva. Pode ser que em algum momento a gente reclassifique. Os estudos de genética podem ajudar bastante nessa classificação, mas a gente tem quase nada para osteoartrite de mãos de estudo genética. Saiu um estudo de associação genômica grande, mostrando que alguns genes eram comuns para osteoartrite de joelho e de coluna. Assim, é um dado super inovador, foi publicado até na Annals of the Rheumatic Disease, porque a gente não tinha nada de genética bem definido em OA de mãos. E aí, ele mostra que realmente tem alguns genes em comum com outras formas de osteoartrite e até conclui que parece que, pelo menos na base de genética, que a osteoartrite erosiva é uma forma mais grave de osteoartrite de mãos. Na prática clínica, a gente sabe que tem não só a interseção fenotípica, mas também tem uma interseção entre osteoartrite erosiva e artrite psoriásica do ponto de vista de imagem. E aí, falando de ressonância, que é um exame super sensível, você falou que até o grupo com a erosiva teve mais edema ósseo. Tem alguma alteração na ressonância que seja um pouco mais específica, mesmo que não tenha tanta sensibilidade, mas seja mais específica para pensar numa AP e não numa OA? Em teoria, erosão mais periférica, tenossinovite e o edema ósseo, apesar de eu ter falado o contrário, é que o edema ósseo distal, da falange distal, né, poderia estar associada. E uma coisa que é bem específica, que eu tenho uma colega que lá da ressonância para mim tem esse privilégio, tem bastante experiência, às vezes o realce do leito ungueal, assim, até sugerindo já o acometimento de unha, que às vezes não é tão visível, né? Poderia aumentar a especificidade. Vamos fazer um bloco diferente aqui para fechar esse podcast com algumas coisas que faltaram, tipo Tata Werneck. Vamos lá, então. Como é isso? Artrite psoriásica, HLA-B27. Peço sempre, peço de vez em quando, depende da clínica. Murilo e Tati. Eu não peço sempre. Depende da clínica. E que clínica geralmente você... Com envolvimento lombalgia inflamatória associada. Perfeito. Mais pro quadro, eu peço, é mais raro, quando eu tô
avaliando o quadro axial inflamatório, até para diagnóstico diferencial de espôndilo axial. Para o quadro periférico tem alguns dados, mas não ajuda tanto na prática, porque a frequência é baixa. Então, acho que não é o exame de rotina para artrite psoriásica, né, Tati? Eu também Muito concordo. bem, muito bem. Outra dúvida aqui, né? Quadro clínico, né, para a gente pensar em doença inflamatória intestinal. Colonoscopia, exame de intestino na artrite psoriásica. Peço sempre, peço de vez em quando, depende do quadro clínico. Depende do quadro clínico. Até o Pedro falou da calprotectina fecal, surgiram vários estudos até tentando colocar a calprotectina como um marcador inflamatório da própria doença e não colou, né? Mas eu acho que se a gente tem um paciente que tem uma clínica, enfim, do envolvimento do trato gastrointestinal, a calprotectina pode direcionar qual paciente que vai merecer, né, uma colonoscopia, para também não colonoscopar todos os pacientes, porque é um exame invasivo, a gente não pode esquecer, né? Mas eu acho que sempre levar em consideração a clínica e aprender com os nossos colegas gastros quais perguntas corretas a gente tem que fazer para o paciente, para fazer as perguntas certas e pedir o exame para o paciente certo. 100% de acordo com a Tati. Murilo vai responder a próxima primeiro, hein, gente? Porque acho que ele tá ficando. Só um parêntese. Quem não escutou o episódio de doença inflamatória intestinal e espondiloartrite tem que ouvir, ficou sensacional, tá? E uma coisa que eu aprendi, assim, eu aprendi várias coisas nesse episódio, mas o que mais me impressionou e eu não sabia. A gente sabe que a calprotectina é super sensível e pouco específica, mas uma coisa que a gente utiliza muito na nossa prática clínica, principalmente para paciente com espondiloartrite, aumenta a calprotectina, anti-inflamatório. Sim. Então, Inibidor de bomba de próton inibidor também. de bomba de próton, exatamente. Então, Olha a essa dica é a aí. dica. Sensacional. Muito bom. Voltando para o nosso bloco Tata Werneck, mais uma pergunta super quentinha. Agora, primeiro o Murilo responde, hein, gente? Radiografia de coluna. Peço sempre, peço de vez em quando ou não peço. E aí eu vou especificar. Cervical, torácica e lombar. Na artrite psoriásica... Opa, sacroiliaca também, hein? Na artrite psoriásica, só se o paciente tiver queixa, porque tem baixa chance de alterar a conduta se a gente achar do radiográfico mesmo que típico, né? Assim, que a gente guia pela clínica o tratamento e não só pelo exame de imagem. Tati. Concordo. Eu vou ser o advogado do diabo agora. Olha só, que audácia minha, viu? Pedro aqui vai discordar. Dois especialistas. Eu pediria apenas para ter um baseline e segmento lá na frente. Eu concordo que não vai mudar a conduta, mas pode me ajudar lá na frente. Pensando que é um exame barato, eu sei que tem a questão da radiação, baixo risco, né? e tal. E se fosse escolher um local, eu escolheria cervical. Não pode fazer, eu escolheria cervical. Sacroiliaca e cervical, né? Porque lembrar que o acometimento na artrite psoriásica de coluna, além da sacroiliaca, a cervical é mais frequente que a lombar e a torácica. Diferente da espondiloaxial, que começa a lombar e é ascendente. Vamos ver se eu divido agora esses dois, hein, Pedro? Artrite psoriásica, acometimento periférico. Peço ressonância ou ultrassom? Eu acho que eu vou dividir, hein? Depende de quem vai fazer ultrassom. Depende de quem vai fazer ultrassom. Se for o Ricardo. O Ricardo, ultrassom. Se for o Pedro, vai para ressonância, por favor. Como a gente tem uma limitação de acesso, no geral, aos colegas que fazem ultrassom de ultrassom de qualidade e o paciente tendo acesso, para mim, tenho certeza que me ajudaria muito, né, Tati? Como eu tenho ultrassom, eu faço ultrassom. Falei que eu ia dividir essa plateia. Raio-X sempre. E o raio-X sempre, obviamente, sim. O raio-X de fato. Muito legal, né, a gente abordar esse ponto que os exames, principalmente nesse cenário que a gente comentou, que a gente não tem achados muito específicos, que depende muito do tempo de acometimento de doença, a gente depende de diagnósticos diferenciais, aliar dois métodos sempre talvez seja o melhor caminho, né? Então, radiografia sempre e ultrassom ou ressonância vai depender da disponibilidade, né, de onde você estiver, se você tem alguém que faça bem a ultrassonografia, mas lembrar que são exames que realmente podem trazer muitos achados para que a gente consiga fazer um diagnóstico diferencial e tratar um pouco melhor o paciente. Eu acho que meu bloco de Tata Werneck acabou, eu estou satisfeito agora. Queria mais uma vez agradecer a presença do Murilo Dório,
e da Tati Miller. Queria saber agora a última pergunta. Como é que a gente encontra vocês nas redes sociais? Eu tenho canal no YouTube, tenho um Instagram, né? Tenho um podcast também para pacientes, tá? Nas redes sociais é @tatianakm.reumato ou tatianaquilômetro.reumato, tá? No YouTube também. E o nosso podcast é o Reumatologando. Né? São podcasts, o podcast é para pacientes, não é para médicos, mas os médicos também estão convidados a ouvir. São curtinhos, bem objetivos, numa linguagem leiga e acessível mesmo para os pacientes. Muito legal. E você, Perfeito. Abdelão? O meu Instagram é @Dr. Murilo Dório, DR. O Murilo tem 2 L's. Vocês vão achar, @Dr. Murilo Dório. Tem o site, drmurilodorio.com.br. E é isso, eu queria agradecer vocês, eu adorei estar aqui, conversar com a Tati, com vocês, desses 2 assuntos que eu sou apaixonado, estudo muito, 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 todo dia e vivo isso, né, na minha rotina da semana. Foi muito rico para mim, aprendi bastante também, obrigado. Obrigada, gente. Né? Sem Foi dúvida. uma honra, né, Tati? Foi uma honra honra estar aqui discutindo esses assuntos Então, tão gente, importantes. então só pra dizer, né, tchau pra vocês, o episódio foi super proveitoso. O Reumatize tá trazendo aí nesse primeiro semestre uma série de episódios voltados para o diagnóstico diferencial, pra gente se atentar um pouco mais com queixa clínica, né, pra gente tentar um pouco mais de diagnóstico diferencial, não só para o reumatologista, mas também ferramenta clínica para os outros colegas, né, clínicos em geral, outras especialidades. Tivemos pontos muito importantes de aprendizado nesse episódio em relação ao diagnóstico de artrite psoriásica, diagnóstico diferencial com fibromialgia, diagnóstico diferencial com artrite reumatoide, diagnóstico diferencial com artrite por gota, né? Então foram vários pontos discutidos. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. O episódio vai estar disponível no YouTube, no Spotify, no Deezer, na Apple, em todas as plataformas. E a gente se vê em breve. Exatamente, Rick. E lembrando aqui, se alguém ficou com dúvida do episódio, pode mandar na nossa comunidade. Você que não conhece a nossa comunidade, o link está lá na bio, no Instagram. E também tem a nossa newsletter, que a cada 15 dias você recebe no seu e-mail nossa newsletter com vários assuntos, guidelines, artigos que estão mais hot topic, né, no momento. Então, no link da bio do nosso Instagram, você consegue assinar a nossa newsletter e também entrar na nossa comunidade. Obrigado. Se você está escutando a gente pela primeira vez, não esquece de avaliar, dar 5 estrelas pra gente, que isso significa muito. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado. gente. Valeu. Até mais. Tchau.